Esse vai ser o vídeo mais difícil que eu vou fazer na minha vida, mas eu vim aqui anunciar o término do meu relacionamento. Muita gente já tá sabendo, já tá saindo em alguns sites, e realmente eu fui agredida pelo meu namorado numa festa em público. Eu nunca me senti tão humilhada na minha vida, e eu me senti muito mal. E eu tentei conversar e tudo mais, ele pediu perdão, mas enfim, eu acho que é uma coisa que imperdoável, assim, eu nunca conseguiria perdoar uma coisa dessa. E é uma coisa horrível que eu não desejo que ninguém passe nunca na vida. E é isso, gente. Acabou. Eu só quero passar esse recado mesmo, que mulheres não aceitam nenhum tipo de violência e não aceitem nenhum pedido de desculpa. Isso vai acontecer de novo e eu acho que ninguém merece passar por isso. E é isso. Podem saber que eu já tô segura, que tá tudo bem. E a gente terminou da melhor forma possível. Eu tentei ser o mais transparente com ele possível. E é isso. Não se calem, não aceitem agressão nenhuma. E eu não ficaria calada numa situação dessa. E eu quero que vocês saibam o motivo do término do meu relacionamento. E é isso, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é algo que eu me sinto confortável de estar falando aqui, mas eu sei que vocês não vão parar de comentar nas minhas coisas, e enfim. E é isso, agora é bola pra frente, ele seguir a vida dele, eu seguir a minha. E é isso, nunca aceitem nenhum tipo de agressão na vida de vocês, porque, gente, não muda, sabe? Olá, questionadores e curiosos. Hoje no nosso Polêmica e Reflexão e um drink, brincadeira, nós vamos trazer a reflexão caso da influenciadora Bela Longin. Nós vamos trazer aqui reflexões sobre o que aconteceu com ela. Se caso você ainda não está sabendo, a influenciadora foi agredida pelo seu ex-companheiro depois de uma festa que ocorreu há alguns dias atrás. E antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos, porque ninguém merece sofrer algum tipo de violência, seja ela qual for. Então, denuncie. Aqui nós vamos trazer reflexões sobre esse tema, sobre relacionamento, sobre violência e como a gente pode trazer isso para as nossas vidas de um jeito que possa nos ajudar a melhorar dentro de um relacionamento e fora de um relacionamento, tá bom? Então, se você está curioso, fica comigo, deixe seu like, se inscreva no canal que vai ajudar demais e vamos pro vídeo. Quando nós ouvimos falar sobre algum caso de algum tipo de violência contra a mulher, ou violência doméstica, feminicídio e etc., a gente pensa assim, costumamos pensar, por causa da sociedade que a gente convive. A gente pensa como que essa pessoa foi capaz de se relacionar com uma outra pessoa que era agressiva, Só que eu acredito, gente, por base das minhas experiências, eu já atendi muito casal, acompanhei muitos casais, em terapia, quando eu fazia esse trabalho aí, e assim, o que a gente percebe é que isso vai variar de caso para caso, de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento. Mas nenhum tipo de pessoa começa um relacionamento com uma pessoa sabendo, tendo consciência em si, que aquela pessoa é agressiva, que aquela pessoa vai bater nela, que aquela pessoa vai agredir ela fisicamente, verbalmente. Claro que não. No começo do relacionamento, geralmente, tudo é flores. E isso vai sempre, quando o relacionamento é bom e também quando o relacionamento tende a ficar agressivo com o tempo. Mas é claro, em todos os casos que eu acompanhei, a gente percebe que essas pessoas agressivas, elas davam sinais pequenos, mas que às vezes foram, deixados de lado por causa daquele sentimento que a outra pessoa tinha pelo companheiro ou pela companheira, entende? Então é muito importante a gente avaliar os sinais antes de se relacionar também, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o outro não é a nossa propriedade, entende? Isso vale para os dois lados. Ninguém é dono de ninguém. Você não pode aprisionar, prender uma pessoa porque simplesmente você quer, porque você acha certo, entende? Então, assim, dentre alguns casos que eu acompanhei, isso daí também eram sinais que começaram pequenos e depois foram,
se desenvolvendo e se tornando cada vez maiores. Então, por exemplo, começou com a fase da pessoa ter, sabe, a sua identidade em si, e ela gostar de fazer os hobbies dela, gostar de, sabe, de ter o tempo dela, de estar envolvida com as coisas que a fazem sentir bem. E após iniciar um relacionamento que estava dando sinais de abuso, de ser um relacionamento tóxico, essa pessoa começou a proibir a outra de exercer aquilo que outrora ela fazia, antes mesmo de conhecer o parceiro. Então ali já começa a dar os sinais de proibição, dessa coisa de posse, entende? Eu acredito, gente, como eu sempre falei para os casais que eu conversava, que nós temos que buscar um relacionamento quando nós estamos inteiros, quando a gente se sente inteiro. Nós não precisamos de uma outra pessoa para se sentir completo. Você e eu temos que se sentir completo sozinho, entende? E o que é se sentir completo, Natália? É você ter certeza de quem é você, de quem você é, sabe? E você tá nessa construção de evolução pessoal, olhando para você, sendo bem resolvido com você, estando feliz na sua própria companhia. Gente, isso muda muita coisa, entende? Porque quando você entrar num relacionamento, se caso você já não estiver em um, você não vai se sentir dependente daquela pessoa, sabe? Você não vai sentir que você precisa daquela pessoa para ser completo. Não, você vai levar o seu relacionamento com leveza e você vai entender que aquele seu companheiro ou companheira vai ser para somar na sua vida, entende? E aí faz toda a diferença. Pessoas completas, pessoas bem resolvidas, pessoas que evoluem, pessoas que trabalham em si, só tende a agregar em um relacionamento, entende? E eu penso assim, gente, relacionamento é você juntar um com o outro e crescer, né? Não você, sabe, regredir, não você, sabe, trazer problemas, não é isso, é você crescer. Claro, todo casal tem problemas, todo casal tem dificuldades, e a gente vem também trabalhando, né? Vem também, desculpa, Maria. Eu trabalhava muito isso com os casais. Vocês têm que entender que juntos vocês podem passar por todas as situações, podem passar por todos os tipos de problemas, podem crescer, evoluir, suportando as adversidades. Mas, gente, suportar as adversidades, vencer as contradições, assim, os acasos, não significa você tolerar agressão física e agressão verbal, tá bom? Então você que tem esse modelo de pensamento, o amor tudo espera, tudo suporta, no sentido de aguentar a violência, não faça isso. Você está com um pensamento que vai te prejudicar, isso é errado, tá bom? Então denuncie. E eu falo isso porque eu já atendi pessoas que falavam isso pra mim. Sinceramente, era muito triste. Eu lembro de um caso de uma mulher, gente, bem senhorinha, sabe? Toda roxa, não sei mais ou menos a idade dela, mas parecia bem mais velha do que realmente ela é. E ela veio conversar comigo, falando assim, Natália, ai, meu marido me bate, meu marido me agride, esses roxos aqui foi ele que fez. Mas assim, filha, eu tô orando pra Deus mudar ele. E eu creio que Deus vai mudar ele. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Não dela, mas do pensamento em si, de não fazer algo que possa ajudar ela mesma, entende? Se ela acredita, se ela crê na oração dela, tá tudo bem, é a fé dela. Isso é indiscutível, ela quer acreditar, ela pode acreditar no que ela quiser. O problema é quando isso inviabiliza, falei certo? O problema é quando isso deixa de fazer ela ter uma atitude correta para se proteger. Como que é a atitude correta, Natália? Vai denunciar, vai falar, vai abrir um boletim de ocorrência, que foi o que eu orientei ela a fazer. Falei, senhora, tá bom, você ora, Deus vai tocar no seu marido, conforme a senhora crê aí, mas a senhora tem que se proteger, porque esse homem vai te, sabe, vai te destruir, esse homem vai acabar com você, olha o estado que a senhora tá. E eu lembro que esse foi um dos casos que eu saí de mim, gente, eu fiquei tão nervosa, que eu não conseguia mais conversar com ela. E aí eu falei, olha, senhora, vai na delegacia, vamos abrir um BO, vamos falar sobre a polícia, vamos abrir uma medida protetiva, não sei, mas pelo amor de Deus, eu vou fazer alguma coisa com você. E ela não conseguia entender, e eu fiquei agoniada, sabe? Mas assim, gente, aí esse fato também vai fazer a gente pensar em outra coisa, que é a dependência emocional. Às vezes a pessoa tá tão dependente do outro, porque perdeu a identidade própria, se perdeu em si,
o sentido da vida dela agora é o outro, o sentido, a razão da existência dela, o fôlego, o oxigênio é a outra pessoa. Então ela se perde muito nisso, e aí ela fica dependente emocional daquela pessoa que está fazendo mal pra ela. E aí a gente vai pensar de novo, meu Deus, mas como que pode ter uma dependência emocional dessa criatura nesse Jurandir? Mas gente, isso, a cabeça do ser humano é muito complexa, entende? É uma coisa muito séria, muito profunda. Então, assim, esse foi um dos casos que eu me irritei demais, assim, eu fiquei agoniada, porque eu queria, e ela não entendia o que eu tava falando pra ela, sabe? E também teve outros, teve um que ameaçou tacar fogo na casa com os filhos dentro, tá? E, sabe, a mulher e os filhos, e ele era usuário, né, de drogas, etc. E assim, a mulher também não sabia o que fazer, e ela ficava nessa de vou orar pra Deus mudar, mas ela não ia na polícia, ela não denunciava. Gente, é agoniante, eu nem gosto muito de falar desses casos, porque me dá agonia. Então assim, é uma coisa pra gente refletir, sabe? A gente tem que analisar os sinais, a gente tem que ver com quem a gente tá se relacionando, e pelo amor de Deus, gente, a culpa nunca é da vítima. Nunca. Às vezes aquela pessoa tem algum trauma, às vezes aquela pessoa, sabe, não tá conseguindo levar aquela situação pro senso crítico dela. Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Pelo amor do senso crítico, pense, analise a situação. E ela não consegue fazer isso porque ela está sendo movida pelas emoções, ela está sendo levada pelas emoções, entende? E aquilo ali fica muito difícil pra ela sair, porque ela tá muito envolvida emocionalmente a ponto de se perder. E, gente, eu venho falar agora com as mulheres que sofrem isso, que vocês tenham coragem, que vocês tenham todo o apoio de fazer essa denúncia, de sair desse relacionamento tóxico. Eu tô aqui pra falar pra vocês que existem vida, sabe? Existe vida fora desse relacionamento abusivo, existe vida fora dessa vida aí, que você tá achando que não tem mais, sabe, outra alternativa. Você tá presa aí por medo de ir embora, ou às vezes porque você não tem pra onde ir, porque você não conhece mais ninguém, porque você perdeu seus amigos. Isso acontece também em relacionamentos tóxicos. Então, assim, tenha coragem, mulher, a gente tá aqui com você, a gente vai apoiar vocês. Denuncie, saia daí, isso vai fazer um bem danado pra você. Sobre a atitude da Bela, eu achei, assim, muito bacana, né, porque ela explicou no vídeo que ela não perdoou, né, aquela ação do ex-companheiro dela e terminou o relacionamento. E a gente percebe que aquela notícia, que aquele vídeo, ela realmente gostava, ela realmente estava envolvida, que ele tem muito sentimento. Mas ela passou por cima das suas emoções, trouxe à luz o seu pensamento crítico, aquela situação, e aí ela tomou uma atitude sobre aquilo. Agora, não sei se ela vai voltar, se não vai voltar, mas a atitude que ela tomou agora, né, atualizada, eu achei, assim, sensacional. É uma coisa que vai motivar outras mulheres que têm medo de fazer essas coisas, sabe? Tem medo de sair, tem medo de voltar a serem elas, tá bom? E a gente vem numa linha de reflexão, assim, o amor que proíbe, amor, né? Que proíbe, que te prende, que te agride verbalmente, fisicamente, não é amor, é controle. Não é amor, tá bom? Não confunda. Não confunda, passe isso pela sua cabeça, não traga isso pra sua vida, não destrua sua vida com isso, tá bom? E eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês. Você acha que a sociedade, nossa sociedade atual, ela confunde amor com carência? E aí, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, e um beijo e até a próxima polêmica e reflexão.